Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, Pernambuco. Estamos fazendo essa live aqui direto de Petrolina. Estamos viajando, visitando família. E eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida. Nós estamos hoje dia 2 de maio de 2020. Maio é conhecido e considerado também o mês da família, e como é conhecido e considerado o mês da família, nós estaremos nesse mês tratando um pouco sobre a vida conjugal, sobre a vida familiar, né? E eu gostaria nesta manhã de convidar você a estar compartilhando essa live com seus amigos, com seus parentes, para que possamos estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra de vitória, uma palavra de esperança para a tua vida conjugal, para a tua família, certo? E hoje nós estaremos meditando no livro de Cantares, capítulo de números 8 e o versículo 6 e 7. Depois estaremos lendo o capítulo 6 e verso 5 de Cantares. Nós estaremos tratando hoje sobre o tema investindo no relacionamento de casal. E aí eu quero convidar você para estar conosco, para compartilhar também com seus amigos, com seus parentes essa live, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para você, para a tua casa, para a tua família, tá bom? Então não deixe de compartilhar essa live, né? E já pegue a sua Bíblia aí e vamos abrir lá no Antigo Testamento, no capítulo 8 de Cantares e o versículo de número 6 e 7. Estaremos tratando desse tema família. Talvez a semana que vem inteira nós vamos tratar muito sobre esse tema, já que maio é o mês da família, e família é bênção de Deus para as nossas vidas. Família é bênção de Deus para a sociedade. Ela é a célula máter da sociedade, tá certo? Então é importante a gente entender acerca disso e investir no casamento, porque quando a família vai bem, as demais coisas elas vão se ajustando, né? Mas quando a família vai mal, a sociedade vai mal, a igreja vai mal. Por isso a importância da família para a igreja e também para a sociedade. Como vai a sua família? Como está a sua casa hoje? Como está a sua vida conjugal, sua vida afetiva? Deus ele tem algo muito especial para você nessa manhã. Talvez você que já esteja desacreditado da família, do casamento e muitas vezes com vontade de chutar o balde. Eu quero dizer, não chute não. Deus tem coisa melhor para vocês dentro do casamento. E através de Jesus nós podemos encontrar essa bênção, tá bom? Então vamos lá, vamos para o texto, capítulo 8, versículo 6 e o versículo de número 7. Diz assim, Cantares de Salomão, diz aqui a palavra do Senhor. 8, versículo de número... Vou ler a partir do versículo de número 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Diz aqui a palavra do Senhor. Agora vamos para o capítulo 6 e o versículo de número 5, que diz o seguinte: desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Diz aqui a palavra do Senhor. Então, queridos, nós queremos começar a reflexão desta manhã fazendo algumas perguntas, como de costume, certo? A primeira pergunta é: o que leva um homem e uma mulher a investir no relacionamento conjugal, no relacionamento afetivo? Será que é a beleza?
Ou será que é o interesse financeiro? O que levou você a investir na vida dessa pessoa que hoje você vive junto com ela, no casamento, ou talvez só se juntaram e passaram a morar juntos, né? O que levou você a fazer isso? Esse tipo de pergunta é bem interessante, irmãos, porque tem alguns relacionamentos que nos deixam intrigados, né? A gente olha para as pessoas e a gente vê o que é que levou essas pessoas a estarem juntos. É algo que intrigou também o escritor sagrado Salomão. Ele, em Provérbios, no capítulo 30, do 18 ao 19, ele falou algumas coisas que para ele eram um mistério, né? Salomão, o homem mais sábio da sua época, ele recebeu essa sabedoria de Deus e ele escreveu, né, em Provérbios 30, 18, verso 19, dizendo: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo, ou não conheço. E ele fala desses. Ele diz: primeiro é o caminho da águia no ar. Segundo é o caminho da cobra na penha. Terceiro é o caminho do navio no meio do mar. E quarto é o caminho do homem com uma virgem, ou seja, com uma mulher. Então, para Salomão, isso era um mistério. Queria que você pensasse um pouco. O que levou você a estar com esta pessoa que hoje você vive? Esse homem ou essa mulher? Se você observar, eu creio que algumas vai olhar e vai dizer e vai perceber e chegar à conclusão que não foi a beleza, né? Porque quando você olha para seu marido hoje, você olha para o seu esposo hoje, ele está mais parecido com o ogro Shrek, né, do que aquele príncipe, aquele ator de Hollywood. Então você chega à conclusão e diz: não foi a beleza, né? Então, e às vezes o marido, você pode estar olhando agora para sua esposa, né, e começa a pensar o que foi que levou você a investir no relacionamento com essa mulher. E talvez você que é marido diz: não foi a beleza. Por quê? Porque o homem, ele é atraído pelo que vê, né? A mulher é atraída pelas palavras de galanteios, né? Pela forma como ela foi tratada. Mas o homem não. O homem, ele é atraído pela beleza, né? Então ele vê a mulher e se ele então achar bonita, então ele faz ali o investimento, né? Por quê? E é por isso que a gente entende que as mulheres, elas se cuidam mais da sua aparência, muito mais do que os homens. E talvez seja isso que levou o seu marido hoje, e principalmente nesse tempo de quarentena, engordar mais, né? Mudar totalmente a forma. E há homens que não se preocupam com a sua aparência física, com a sua imagem. As mulheres, elas se preocupam mais com isso, né? O fato é que vocês hoje estão juntos, né? E a gente sabe que as coisas, elas evoluíram. Nós nem sempre vamos ser o mesmo que nós fomos antes de nos casar, no nosso tempo de namoro. Alguns melhoram, outros pioram de forma significativa. Mas nem por isso o marido deixa a esposa, ou a esposa então deixa o marido. Eu falei outro dia que o casal recebia ali uma imagem de um casal que na quarentena comeram tanto e agora já não podia mais sair na porta. Eles se perguntavam: e agora como é que nós vamos sair daqui? A gente sabe, queridos, que o tempo passa e a gente então muda fisicamente, psicologicamente. A gente muda de todas as formas.
o homem se descuida. A mulher, ela tem o cuidado maior com o seu corpo, mesmo com o passar realmente do tempo, mesmo com o chegar da idade, mesmo ela não sendo mais aquela modelo, né, da época do namoro, mas ela continua realmente melhorando, se ajeitando. Esta semana, observando algumas fotos antigas aqui com a família, a gente percebe o quanto alguns melhoraram. Eu costumo dizer que cada tempo tem a sua beleza. Quando eu olho para as minhas fotos, eu entendo que naquele tempo eu era, nesse tempo eu sou e eu continuo sendo, né, uma pessoa bonita. Por isso que eu digo que a depressão não tem condições de realmente tomar conta de mim, porque eu sempre tenho um olho melhor para cada dia da minha vida, e é assim que a gente precisa ser. Porém, a gente sabe que algumas pessoas mudam e até melhoram com o passar do tempo na sua aparência. Mas o que leva uma pessoa a casar e a permanecer casado? A aparência? Não, de forma alguma, porque se assim fosse, muitos hoje não estaríamos mais juntos. Uma vez ouvindo um dos meus cunhados, ele disse: rapaz, quando eu a casei com sua irmã, ela era só o filé e hoje ela está só o pito, né? A questão é, quem foi que fez isso? Às vezes é o tempo, às vezes é a falta também de cuidado, né? Então é importante a gente entender que o casal, quando ele resolve viver junto, quando ele resolve investir no seu relacionamento, ele precisa ter perspectivas, né? E essas perspectivas precisam ser alinhadas com as perspectivas de Deus em relação ao casamento. E quais são as perspectivas de Deus em relação ao casamento? Felicidade e durabilidade. Está lá no Salmo 128, no Salmo 127, você pode ler e você vai ver que Deus coloca essas perspectivas para a vida, então, do casal. A felicidade e a durabilidade. A felicidade, queridos. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Nós não casamos para ser infeliz. Quem casa para ser infeliz? Ninguém, certo? E se você soubesse que iria ser infeliz no casamento, com certeza você não investiria no seu relacionamento afetivo, né? Agora, para que a felicidade seja algo real no seu casamento, o pastor Silmar Coelho, ele diz que nós precisamos investir, ou seja, diz que a felicidade ela é baseada em 3 dimensões, e para a gente alcançá-la nós precisamos investir nessas dimensões. A primeira dimensão é Deus, e ele está certo nisso, como diz o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, ok? Então é importante a gente entender que para alcançarmos felicidade no nosso relacionamento, Deus precisa ser a base do nosso e o fundamento do nosso relacionamento afetivo, ok? Então a Bíblia diz que do Senhor vem a esposa sábia, diz aqui a palavra do Senhor, ok? A outra dimensão é você mesmo, ok? Então, para encontrarmos felicidade no casamento, nós precisamos investir em nós mesmos. Em que sentido? A Bíblia mostra que o homem, ele precisa investir no conhecimento de si mesmo e no conhecimento do seu cônjuge. O apóstolo Pedro, falando aos maridos, ele disse, marido, vivei com elas com entendimento, lá no capítulo 3 e o versículo de número 7. Viver com entendimento significa que o homem precisa procurar conhecer melhor a mulher, a sua estrutura física, emocional, psicológica. Isso é de suma importância, porque à medida que a gente adquire conhecimento
um do outro, nós temos como melhorar o nosso relacionamento. Nós falamos outro dia aqui que o casamento ele não vem pronto, ele se constrói. E essa construção baseia-se no conhecimento que nós adquirimos um do outro. Lembrando que cada um de nós, quando entramos no casamento, nós viemos com um histórico familiar que ele nos acompanha, né? A forma como nós tratamos nossos pais, isso também reflete no nosso relacionamento atual. A forma como nossos pais trataram um ao outro também reflete. Existe esse histórico familiar que é interessante a gente conhecer para discernir algumas dificuldades no relacionamento e até mesmo dirimir. Por isso que é importante o conhecimento de si mesmo, o conhecimento desse histórico familiar, entendendo o seguinte: se a filha tratou bem o seu pai, ela será uma boa esposa. Se o filho tratou bem a sua mãe, então ele será um bom esposo. Essa é uma dica para quem não casou e quer casar. Observe o histórico familiar, como o seu namorado trata a sua mãe, como a sua namorada trata o seu pai, como é o comportamento deles dentro de casa. Isso é de suma importância. Então, a felicidade no casamento depende dessas dimensões. Deus e você mesmo, a disposição que você tem de conhecer a pessoa amada, de conhecer a si mesmo, de buscar conhecimento sobre o histórico familiar para poder entender algumas complexidades no relacionamento e procurar então melhorar. E a outra dimensão que o pastor Silmar Coelho fala é a dimensão da própria família. Se nós queremos realmente ser felizes, nós precisamos dar prioridade à nossa família, nós precisamos investir nela. Que coisa maravilhosa, irmãos! O Salmo 128 mostra a situação de uma família feliz. É uma família que teme ao Senhor. Eu vou voltar aqui um pouco para o Salmo 128, que é um quadro perfeito de uma família segundo a vontade de Deus, de uma família abençoada. E quem é que não quer realmente ter uma família assim como registra o salmista no Salmo 128, que eu acho bem interessante, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos, pois comerás do fruto ou do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então imagine aqui, aquela família em volta da mesa, se alimentando, aquela alegria, todo mundo junto, né? Eu moro aí há muitos anos em Salgueiro, né? Não tem nenhum parente aí, mas me alegro quando chego aqui na casa da minha mãe, que reúne todos os irmãos ali em volta dela, né? Meu pai já não é vivo mais, mas a imagem de uma família unida é muito linda, e essa deve ser a nossa perspectiva em relação à nossa vida afetiva, à nossa vida conjugal. Mas para isso nós precisamos então pensar e investir na família nessas três dimensões: Deus, você mesmo e a sua própria família. A outra perspectiva que nós precisamos ter do relacionamento afetivo, do relacionamento de família, é a durabilidade, queridos. A Bíblia afirma que a perspectiva certa no relacionamento afetivo entre um homem e uma mulher deve ser esta, né? A durabilidade. Foi o próprio Jesus Cristo que diz assim: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas alguns relacionamentos não duram. E aí a gente pergunta: por que muitos casais se separam? E a resposta é: porque muitos casais deixaram de cultivar o amor no relacionamento, certo?
há anos atrás, um marido da igreja, ele me procurou e me disse: pastor, tá difícil de continuar com o meu casamento. E eu perguntei a ele por quê. Ele me respondeu: porque eu sinto que não amo mais a minha esposa. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, eu me recuso a acreditar que você deixou de amar sua esposa depois de tanto tempo juntos. Eles já tinham 16 anos de casados. E eu disse a ele por que eu me recusava a acreditar que ele havia deixado de amar a sua esposa. Porque o amor não é apenas um sentimento. O amor é uma decisão. Claro que para nós nos relacionar, a gente é atraído. Algo nos chamou a atenção na vida daquela pessoa. E dali despertou o amor. Mas eu decidi amar. E quando nós nos casamos, nós, queridos, não podemos pensar que o nosso relacionamento vai ser envolvido de sentimento, de paixão, aonde os galanteios, os beijos e os abraços constantes do relacionamento de namoro e de noivado vão continuar como era antes. Claro que não. Isso vai diminuir e em alguns até somem de vez. Mas o amor não é um sentimento apenas. O amor é uma decisão. Por isso que eu disse para ele que eu me recusava, certo? Por quê? Porque, queridos, o que eles precisavam então saber era que o relacionamento é algo que precisa ser investido diariamente para o melhoramento. Cultivar o amor no relacionamento é essencial para que a felicidade e a durabilidade, que são as perspectivas de Deus e da própria pessoa que entrou no casamento, sejam alcançadas. A outra coisa é que o amor é o único sentimento que, se cultivado, ele volta a florescer. Por isso que eu disse a ele: eu me recuso a acreditar que você deixou de amar a sua esposa. E aí ele entendeu a minha orientação e o meu conselho. E eles vivem juntos até hoje, felizes. Isso já faz mais de 12 anos que eu tive essa conversa com esse irmão. Hoje eles vivem bem e vivem felizes, queridos. Então, o que foi necessário para que eles realmente pudessem perceber que o amor permanecia? Que eles precisavam eram cultivar o amor. Por isso que é importante, queridos. Eles precisavam mudar de comportamento para que pudesse então melhorar o seu relacionamento de casal e também de família. Muitos casais se separam hoje depois de muito tempo porque eles então deixam de cultivar o relacionamento afetivo, porque eles não decidem mais lutar para que o amor volte a florescer, o amor afetivo, a compreensão. Por isso, a importância de sempre estar lendo, ouvindo, participando de palestras de orientação e de encontros que nos leve a cultivar o nosso relacionamento afetivo, para que ele possa então alcançar a felicidade e a durabilidade que nós almejamos e que Deus deseja para mim e para você que somos realmente casados. Agora a pergunta é: como investir e cultivar o relacionamento
a dois para alcançar a felicidade e a durabilidade que Deus tem. Em primeiro lugar, cultive a vida espiritual. Lembra do que nós falamos, que a felicidade, ela no casamento, ela tem 3 dimensões: Deus, você e a família. Então, iniciando aqui em relação à primeira dimensão, queridos, que é Deus, nós precisamos pensar no que Ele diz na sua palavra. O Salmo 103 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, o que é que a Bíblia aqui está realmente nos colocando? Nos colocando que a gente precisa conhecer a Deus juntos e servir a esse Deus. Primeiro, a gente precisa saber que Ele é Deus, Senhor de todas as coisas, poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando nós sentirmos que o nosso amor está frio em relação à nossa esposa, o primeiro caminho é buscar a Deus para que Ele possa renovar em nós o amor por pela pessoa que nós resolvemos casar, que nós vivemos. Eu costumo dizer na igreja que nas minhas orações, a minha esposa é o alvo da minha oração em primeiro lugar. Eu oro pela saúde dela, eu oro pela vida física dela, eu oro pela vida espiritual dela, eu oro para que Deus possa estar aumentando o meu amor por ela e o dela por mim. Certo? Então ela é o primeiro foco da minha oração. Eu oro para que o nosso amor aumente e que eu possa cada dia desejá-la tanto quanto eu desejei quando nós então começamos a namorar. Por quê? Porque é Deus que faz isso no nosso coração. Nós somos tentados no nosso dia a dia, né, a estar buscando satisfazer desejos, né, naturais do nosso corpo em outras pessoas quando nós não conseguimos mais ver no nosso cônjuge. E nós, para combatermos esse pensamento carnal, mundano e desagradável a Deus, a gente precisa colocar diante de Deus a nossa vida espiritual, a vida do nosso cônjuge, certo? Nós precisamos então orar também para que a esposa se cuide, porque como eu disse que o homem é atraído por aquilo que vê, é importante que a esposa tenha cuidado, né, com a sua aparência, porque o seu marido trabalha fora, tem contato com outras mulheres, e nenhuma mulher sai para trabalhar de qualquer forma desarrumada. Pelo contrário, ela se ajeita, se perfuma, coloca a melhor roupa e tudo. Mas existem mulheres que acham que depois que casou, pronto, não precisa mais disso, porque o marido já está laçado com ela pelo casamento, já fizeram a aliança, mas não é assim. Você precisa realmente cuidar da sua aparência, né? Existe mulher que ela casa e ela deixa de se preocupar com seu corpo, com sua aparência, né? Então ela passa a ganhar muito peso e não liga para isso, porque se alimenta de forma desenfreada, ela não faz nenhum exercício físico, tá entendendo? A gente sabe que a mulher vai mudar o seu corpo depois que tem filhos e tudo, mas se cuidar, melhora. Mas a mulher muitas vezes não tem interesse e daqui a pouco o marido começa realmente a ter uma certa dificuldade, porque ele olha para as outras mulheres e aí os seus olhos começam a se sentir atraídos porque a sua mulher não se cuida, não é? Tem aquelas mulheres que o marido chega em casa, está toda assanhada, não se cuida, não toma banho, não se ajeita, não coloca um perfume, não é? É daquelas que se der uma vassoura ela voa, né? Alguém já disse isso. Então, queridos, é importante cultivar isso. Eu oro para que minha esposa esteja sempre bem. Uma outra coisa é que eu invisto na vida dela, certo? Quem me conhece sabe disso, né? Eu dou mesmo dinheiro para que ela se cuide, porque eu quero ver ela bonita, certo? Para mim.
É isso que é importante. E a mulher que trabalha precisa cuidar disso. E o marido também precisa ter cuidado, porque às vezes a mulher trabalha e ele pega todo o dinheiro da mulher, administra a casa e não deixa nada para a mulher se cuidar. Então, duas coisas aí a gente encontra realmente que precisa ser resolvida no relacionamento. Então, primeiro, Deus, nós temos que orar. Eu tenho que orar a Deus para que Deus possa colocar meus olhos sempre voltados para minha esposa e que eu sinta realmente sempre amor por ela e a deseje, ok? Então, é importante, foi Deus que nos fez, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Deus, e aquilo que nós não podemos fazer, Deus então pode. Então, o que é que nós aprendemos aqui em relação a cultivar a vida espiritual? É que o casal, ele precisa se dispor a cultivar um relacionamento com Deus junto. Você já orou com seu esposo? Já orou com a sua esposa? Se vocês cultivarem uma vida espiritual junto, de orar e meditar na palavra de Deus, né? De vez em quando, né? Se não todos os dias, mas uma vez por semana, vocês vão ver que melhorará a sua comunicação, melhorará a sua intimidade sexual, vai melhorar a sua comunicação e também vai melhorar a sua vida em família. Quando nós melhoramos o nosso relacionamento com Deus, Deus nos ajuda a melhorar um com o outro. O relacionamento com Deus se baseia no conhecimento de quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele pode fazer na vida do casal. Portanto, desenvolva o hábito de orar e de ler a palavra como casal antes de dormir ou ao levantar. Tem uma coisa que eu cultivo muito com minha esposa, né? Quando a gente muitas vezes viaja, sempre estamos orando, tá entendendo? Quando nós estamos enfrentando alguma luta, nós oramos junto por aquela luta. Então isso é importante demais para a vida do casal. A Bíblia diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Se eu cultivo um relacionamento com o Senhor como marido e a minha esposa como esposa, então Ele vai nos apontar o caminho para a gente resolver os problemas que surgem entre nós, certo? Ele vai nos guiar quando eu humildemente deixo que o Espírito Santo me conduza na sua palavra. É importante isso. Então, cultive sua vida espiritual. Na primeira dimensão para alcançar a felicidade no lar é Deus. Segunda dimensão é a aparência física. Nós falamos um pouco aqui, adiantamos, mas eu quero dar mais uma pincelada bem rápida aqui, né? Principalmente no versículo então que nós lemos aqui no capítulo 6 de Cantares, o verso de número 5, depois eu vou ler o Cantares 1 e o versículo 3, que eu acho também bem importante aqui para a gente tratar. Aqui diz: desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O capítulo 1, versículo 3 diz aqui: beije-me com, o 2 diz, com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho, para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Olha que coisa interessante. A Bíblia ensina a mulher a cuidar da aparência. Nós vemos que há um anelo do esposo, aliás, a esposa anelando pelo marido, e há o anelo do marido pela esposa, né? Então a esposa desejava o beijo do marido, a esposa desejava sentir o perfume do marido. Então é importante nós entendermos aqui, lá no capítulo, no versículo 10 e o versículo 11, outra coisa que nos chama a atenção é o que ele diz: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como os colares, enfeite de ouros te faremos com pregos de prata, diz aqui a palavra do Senhor.
Então, o que é que esse texto aqui está mostrando? Do cuidado da esposa com a sua aparência física, do desejo da esposa pelos beijos do marido. Nós falamos que no início do namoro, no noivado, a gente se abraça, se beija com mais regularidade, intensidade, e às vezes com o casamento isso deixa de acontecer. Então o marido e a esposa não podem deixar isso cair em desuso. É preciso demonstrar afetividade no abraço, no beijo. É preciso também cuidar da aparência. Olha aqui, né? Falando do perfume, falando das joias, certo? Então tanto a mulher como o homem precisa se cuidar, né? Precisa se cuidar na questão da aparência, mas também na questão de se perfumar, né? Hoje está muito em alta o metrosexual, aquele homem que se preocupa muito com a aparência, que se preocupa muito com seu corpo, com sua pele. Claro que isso de uma forma exagerada não é bom, mas é importante que isso realmente aconteça, né? Eu conheço uma história de uma mulher que chegou para o marido e disse: marido, vai me usar hoje? Aí o marido disse: não. Ele disse: então vou lavar só os pés. Então nós vemos, queridos, a dificuldade que esse casal devia realmente passar. É importante a gente entender, queridos, que marido e mulher precisa cuidar da sua aparência e precisa também cuidar do seu corpo. O poeta já dizia: as muitas feias que me perdoe, mas beleza é fundamental, ok? Eu não tenho ovelhas feias. Tem algumas que são desajeitadas. Quando elas aprendem a se ajeitar, elas demonstram a beleza que há realmente nela. Então eu quero dizer para você, se está faltando você se ajeitar, comece a investir nisso agora, porque você vai ver que o seu relacionamento vai então melhorar, né? Foi Vinícius de Moraes que disse: as muitas feias que me perdoe, mas beleza é fundamental. Então, investir na aparência física é de fundamental importância para a vida da mulher, certo? Então, é muito natural que a mulher cuide da sua aparência, e isso principalmente no período de noivado, namoro, né? E no casamento isso diminui, mas não pode. A gente precisa entender que isso é de suma importância, né? Não se descuide, mulher, porque isso pode trazer dificuldade no seu relacionamento, ok? Alguém já disse que o marido de mulher feia sempre acorda assustado, né? Não seja essa mulher. Então, eu quero dizer para você que o texto mostra como o homem cuidava da sua aparência e também da sua higiene pessoal, né? Como a mulher cuidava também da sua aparência, né? Nós encontramos também em Cantares escrito: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com colares. Então, nós vemos aqui o que é que um e o outro está falando, né? Que a face da mulher mais bela do que os colares que ela realmente usava. Então, uma outra coisa que nós colocamos aqui é que essas mulheres usavam enfeites. É natural das mulheres usar enfeites. Algumas igrejas evangélicas proíbem a mulher de fazer isso, dizendo que é vaidade, sem entender o que é a palavra vaidade. Vaidade é algo passageiro, tudo passa, mas a Bíblia diz que é natural da noiva os seus atavios, né? É algo natural da mulher, e isso não tem nada a ver com o pecado, ok? É pecado quando a mulher ela passa a cultuar a sua aparência e aquilo que tem, aí é diferente, mas quando ela faz porque é algo natural e ela o faz para agradar e chamar a atenção do marido, então isso é salutar,
e é também bíblico. O homem também que cuida da sua aparência, porque isso ajuda no relacionamento. A outra coisa é cultivar o toque, né? O relacionamento afetivo, né? O beijo e o abraço, a mesma coisa que tinha antes no relacionamento, né? E agora é melhor porque nós não temos mais com que se preocupar com o cuidado de não pecar. Por quê? Porque agora o corpo de um pertence ao outro, como diz assim a palavra do Senhor. Eu me comprometi no meu casamento não deixar isso esfriar, né? A gente sabe que algumas pessoas com histórico familiar têm dificuldade de demonstrar carinho, afetividade no seu casamento. Às vezes até com os nossos próprios filhos, porque nós não recebemos isso dos nossos pais. Mas se a gente quiser quebrar isso, a gente quebra. Eu lembro que eu dei um abraço ao meu pai, eu tinha 20 anos de idade, o primeiro abraço que eu dei nele. E foi a coisa mais esquisita para mim e para ele. Mas eu me comprometi, quando eu me casar, eu vou beijar, abraçar minha esposa, meus filhos, eu vou ter um tratamento diferenciado. E hoje eu tenho, meus filhos têm 24 anos, vai fazer a mais velha 27 anos, mas se encontra conosco, abraça, beija, porque isso a gente sempre fez desde criança, a gente sempre fez. Eu quebrei isso na minha família, né? Porque eu não cresci assim. Já a minha esposa, ela cresceu num lar diferente, ela recebia abraço e beijo quando se encontra com seus irmãos, é uma coisa mais natural. Para mim não era. Hoje é diferente porque eu resolvi mudar, né? Então eu não saio sem dar um beijo na minha esposa, ou ela não sai sem me beijar. Isso acontece raramente, mas é muito difícil. Quando a gente percebe que está se tornando comum, a gente vai e chama outra atenção, né? Eu já beijei a minha esposa até com raiva, depois de uma briga. Eu saí com raiva dela para a rua e ela gritou, não vai me beijar não? E eu voltei e dei um beijo nela, mesmo com raiva. Mas eu sabia que isso ali era importante para a gente cultivar o nosso relacionamento. Eu não tenho um casamento perfeito, mas eu tenho um casamento feliz. Certo? Então isso é importante, que você possa mudar de comportamento e de atitude para que o seu casamento alcance aquilo que Deus tem para você. Felicidade e durabilidade, queridos. Certo? Então é importante a gente entender isso, queridos. Invista no seu cônjuge, invista na sua aparência física, invista na higiene pessoal, porque isso ajuda a cultivar o amor no relacionamento, né? Já falamos sobre investir no conhecimento um do outro, queridos. Nós precisamos estudar a pessoa para ver qual é a melhor maneira de lidar com ela. É assim. Eu preciso observar minha esposa e ver qual é a melhor maneira de lidar com ela. Assim como eu olho para os meus filhos, são completamente diferentes, e a forma em que eu falo com um e com o outro é diferente, porque cada um vai corresponder segundo as suas características. Assim nós precisamos entender que no relacionamento conjugal nós precisamos conhecer um ao outro para poder agir de forma em que venha trazer harmonia, ok? Então, conhecer as necessidades, conhecer as virtudes, conhecer os defeitos, né? Os hábitos bons e os hábitos maus, e colocar o amor no centro do relacionamento é de fundamental importância para que a gente alcance essas perspectivas que Deus tem para o casamento e que nós também temos quando nós nos casamos. Há um livro que eu li que eu acho bem importante e eu recomendo você, O Monge e o Executivo. É um best-seller. Nesse livro, o autor diz que o amor é o que o amor faz. O que é que você tem feito pelo seu cônjuge? O que é que você tem feito para que o seu casamento alcance a durabilidade? Então é importante você entender e você procurar investir no conhecimento do seu marido, no conhecimento da sua esposa. Leia bons livros sobre casamento. Que nos levou a melhorar no nosso relacionamento foram duas coisas: ler bons livros sobre casamento e segundo, participar de palestras e encontros de casais. Nós investimos muito nisso, muito mesmo.
e nós melhoramos. Tem muitos casais que têm essa oportunidade na igreja e eles deixam de cultivar o seu relacionamento e na hora da crise eles se desesperam e muitas vezes desfaz a aliança que foi feita um dia no Senhor e traz prejuízo para si mesmo, para os seus filhos e também para a sociedade. Invista no conhecimento do seu cônjuge. E, em quarto lugar, invista e cultive o amor romântico. Eu vou terminar com esse aqui por causa do tempo, né? Cantares 2:5 diz: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor, né? O livro de Cantares a gente sabe que é a celebração de um casamento, né? E o tema central do livro não é casamento, mas é o amor entre os cônjuges. Na sua narrativa a gente encontra ali um cântico pré-nupcial, onde o noivo e a noiva eles declamam ali poesias, né, nesse cântico de amor. E uma das frases que nos chama a atenção é: pois eu desfaleço de amor, demonstrando que o romantismo era algo muito comum naquele relacionamento de casal, certo? Então, nós sabemos que nós não podemos basear o nosso casamento só em sentimentos românticos, né? Mas em qualidades. E um casal aqui, ele é levado a um isolamento e a gente vê ali que ele começa a sentir a falta. Quando a gente ama, queridos, a gente sente falta. Shakespeare diz que quando você está amando, dá na vista. Então o amor romântico está na arte da gente expressar nossos sentimentos. E o romantismo, a gente pode dizer que ele se caracteriza por duas coisas. Primeiro, pela comunicação. O salmista, falando sobre comunicação, ele diz assim no Salmo 45: de boas palavras transbordam o meu coração. Minha pergunta é: quando foi que você elogiou seu marido? Quando foi que você elogiou sua esposa por ela mudar o corte de cabelo, por ela mudar a tinta do cabelo? Todas as vezes que minha esposa faz alguma coisa no seu cabelo, que ela se ajeita, eu a elogio. Eu sou o primeiro a elogiar quando ela coloca uma roupa nova. Isso pode acontecer nos relacionamentos, a gente esquecer disso. Mas quando a esposa se veste, ela se veste para o marido. E ela quer ouvir do marido, né? Então é importante a gente entender que o amor romântico ele se caracteriza primeiro pela boa comunicação. O casal ele precisa comunicar palavras dóceis, elogios de forma sincera. Ele precisa demonstrar respeito pelo casal. Mas infelizmente esse tipo de comunicação tem caído em desuso na vida de muitos casais. Mas você pode mudar essa realidade. Não espere que o outro faça. Comece a fazer e orar, porque o outro vai corresponder à sua ação, certo? Comunicação é a primeira coisa que caracteriza o amor romântico. Segunda coisa, atitudes, ou seja, praticidade. O romantismo não se esgota nas palavras bem construídas, né? Mas ele se evidencia nas atitudes, nos pequenos gestos de cortesia, como o abraço, o carinho, o beijo, o dar rosa, o lembrar do aniversário e trazer presente, o dar um chocolate, certo? Isso é expressão do amor romântico, da afetividade, e a pessoa se sente valorizada. Eu quero dizer para você, Deus, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. O casamento é ideia de Deus e é bênção para as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus olhou
e viu que não era bom a vida solitária do homem e criou a mulher e realizou o primeiro casamento. Tudo o que Deus criou é bom, certo? E Ele quer que nós vivemos a bondade daquilo que Ele criou e que a gente possa se comportar de tal maneira que essa bênção possa ser cultivada e também compartilhada. E nós precisamos então estar aprendendo com Ele como melhorar o nosso relacionamento afetivo, a fim de alcançar o que Ele tem como perspectiva para o casamento, que é a felicidade e a durabilidade. Mas para isso é importante entender aquilo que nós já falamos aqui no início, que devemos investir no nosso relacionamento afetivo, no nosso relacionamento conjugal. Investir lembrando das dimensões, das perspectivas que Deus tem para o casamento, que é a felicidade e a durabilidade, as dimensões da felicidade, que em primeiro lugar é Deus. Cultive sua vida com Deus, cultive seu relacionamento íntimo, espiritual com Deus juntamente com o seu cônjuge. Tenha o tempo de orar com Ele, de ler a palavra com Ele. Se não pode todos os dias, ore pelo menos uma vez por semana, leia a palavra junto, apresente as necessidades que você tem junto. Lembre-se, coloque o seu cônjuge como o primeiro motivo de oração na sua vida de devocional, como eu faço com a minha esposa, certo? Em todas as áreas. O que é que você deseja que o seu marido realmente se torne? Como você deseja que ele seja para você, que a sua esposa seja para você? Apresente diante de Deus, porque aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Coopere com Deus nisso. Como? Cuidando de você mesmo. Né? A segunda dimensão é você. Cuide de você, cuide da sua aparência física, cuide realmente da sua higiene pessoal, né? Cuide de você, tenha disposição de demonstrar afetividade, ok? Então, invista na sua vida espiritual, invista na sua vida física, né? Invista no conhecimento um do outro. Observe o que agrada, o que não agrada, procure fazer o que agrade, ok? E quando você receber algo que lhe agradou, corresponda com gratidão, ok? Porque aí a sua esposa, o seu esposo não vai fazer apenas por obrigação, mas pelo prazer de ter alguém do seu lado, que é muito importante para a sua vida. Cultive o amor romântico, volte a se abraçar, a se beijar, ao sair, ao chegar, ok? Isso é importante. Cultive a boa comunicação, tenha atitude de amor, porque o amor é aquilo que o amor faz. Amém? Então, é importante que você atente para esses conselhos. E eu tenho certeza que você vai alcançar as perspectivas que Deus tem e que você tem no seu relacionamento afetivo. Felicidade e durabilidade. Casamento não vem pronto, se constrói. E o fundamento do casamento é Deus. Coloque o seu casamento sobre os princípios estabelecidos por Deus. E pode ter certeza que a bênção de Deus virá sobre a tua vida e sobre a tua família. Que Deus te abençoe, que a sua família seja abençoada, que você venha prosperar no Senhor e a tua casa possa alcançar essas perspectivas no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã de sábado, por este mês que se inicia. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa continuar falando aos corações. E nesse mês da família, essas vidas possam alcançar aquilo que o Senhor realmente tem para a vida conjugal e afetiva. Derrame da Tua graça sobre a vida daqueles que já perderam as esperanças. Que Tu possa estar levando eles a estar
cultivando o amor, fazendo florescer novamente, que marido e mulher possa demonstrar através, Senhor da glória, da vida espiritual, através, Senhor da glória, do conhecimento um do outro, através do investimento no amor romântico, na afetividade. Em nome de Jesus, derrame da tua graça sobre esta família e repreenda toda e qualquer ação do inimigo que tem trabalhado para estar desfazendo esta aliança que um dia foi feita em ti. No nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Deus te abençoe. Eu quero aqui mandar aqui um abraço especial, como é de costume, para aquelas pessoas que estão conosco nessa manhã. Um abraço para a minha irmã, na fé e na colher, Eugênia. Estou fazendo essa live aqui da casa dela. A nossa irmã Aline também, Aline Maria, Eline Oliveira, né? Deus abençoe a irmã Eline, irmão Paulinho também, irmã Jéssica Delboni e Júlio, que são vice-líderes do Ministério de Casal da nossa igreja, a irmã Linda Vasconcelos, a irmã Aparecida, Deus abençoe aí, Aparecida Silva, deixa eu ver aqui, Cícera Matias, irmã Cícera, irmã Naide, né, nossa pré-diaconisa, deixa eu ver aqui também, deixa eu ver, Luciana, né, nossa irmã Luciana, que Deus abençoe a irmã Luciana, que mora na Bolívia, que foi minha ovelha também e hoje está na Bolívia, né, terminando ali a sua faculdade de medicina, não sei, acho que já terminou, que Deus abençoe você, Luciana. Deixa eu ver aqui, a irmã Vânia, nossa irmã Vânia também, Vânia Gomes, um abraço, Deus abençoe você. Deixa eu ver aqui, mais gente, Armânia, lá em Serrita, um abraço, irmã Armânia, né, também, toda a sua família, Deus abençoe, a Amanda também, sua filha, irmão Maírton e Simoneide, um abraço, a Cicinha Stephanie, Deus abençoe a Cicinha, Deus te abençoe, querida. Luciana, já falei, irmã Euda e Charlie Mazurkiewicz, que está nos ouvindo, nos assistindo, né, nossa irmã querida, esse casal abençoado aí, Deus te abençoe. Rivaldo, um abraço, Rivaldo, irmão Rivaldo também, deixa eu ver mais, Rízia, um abraço à irmã Rízia, irmão Sandro. Muito bem, queridos, e os demais que eu não estou aqui referindo-se é porque não estou aqui vendo. Geralmente a gente fala daqueles que colocaram assim algum comentário, por isso que a gente lembra aqui, tá bom? Então um abraço a você, muito obrigado por vocês estarem conosco. Segunda-feira estaremos de volta, né? E que você possa estar conosco também a partir das 10h15, tá bom? Se inscreva se você não se inscreveu ainda, dê um like, né? E ore, queridos. Ore por nós, pois estamos orando por vocês. À noite nós temos o culto. Amanhã pela manhã nós estamos com a escola bíblica e à noite nós temos o culto. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e tenha um excelente e abençoado final de semana. Que Deus abençoe a vocês.